Igreja Católica Romana, que o papado romano, que o clero romano se desviou da verdade, ensinando uma heresia, paganizando a igreja. Ele então, através da leitura da Bíblia, vai até a igreja Castelo de Wittenberg, uma cidade alemã, e afixa 95 teses na parede, na porta, aquelas portas grandes de madeira. E as teses dele baseavam-se no quê? Que se o Papa pode tirar as almas do purgatório, por que não faz por amor, ao invés de fazer pela venda de indulgência? E ele também dizia que a salvação não é feita por obras, e sim a salvação é pela fé. O poder da salvação não está na mão do Papa, nem na mão da Igreja Católica. A salvação está em Cristo, e ela é obtida pela fé. Dali surge um movimento chamado Reforma. A igreja vai tomar novamente a sua forma. Qual é a forma? A forma que ela tinha no período dos apóstolos. Uma igreja fundada nas Escrituras, que seguia as doutrinas dos apóstolos. E a Reforma Protestante foi sintetizada em 5 pontos, que os eruditos da época falavam em latim: sola scriptura, sola fide, sola gratia, solo Christus, soli Deo gloria. Somente a fé, somente as Escrituras, somente a graça, somente Cristo e só a Deus dar glória. Que era exatamente o que a Igreja Católica roubou. E uma das grandes conquistas da igreja da Reforma Protestante, forma é o que a igreja teve em Atos, deforma é o que ela teve com a conversão de Constantino até o século XV. Deformou, perdeu a identidade escriturística, se paganizou. Reforma, trazer ela novamente à forma bíblica, escriturística. E uma das grandes conquistas da Reforma foi o quê? A igreja cristã, que se tornou católica, na verdade a igreja católica não é católica, é o movimento chamado romanismo, é a igreja romana, porque a palavra católica, católico significa universal. Então a igreja de Cristo é católica, é a igreja universal, a igreja de Cristo em todo o mundo espalhada. A igreja católica não é a igreja católica, é a igreja romana, é romanismo, ok? Então, uma das grandes conquistas da igreja, da Reforma Protestante, foi que o romanismo roubou da igreja as Escrituras. O que Lutero trouxe? Ele traduz a Bíblia para o alemão, para a linguagem do povo. O livre exame das Escrituras. Agora, o cidadão comum poderia ter acesso às Escrituras. O período das trevas foi um dos piores períodos da história da igreja. Por que ele foi um dos piores períodos e por que foi chamado Idade das Trevas? Porque o povo estava todo coberto de uma profunda ignorância. Ignorância em todos os aspectos. As pessoas eram analfabetas. Elas não tinham acesso a nenhuma forma de conhecimento. Elas só conheciam aquilo que a Igreja Católica permitia que ela conhecesse. E no que diz respeito, no tocante às Escrituras, ela não tinha conhecimento algum. Tudo que ela conhecia das Escrituras, do cristianismo, de Deus, era o que a Igreja Católica permitia que ela conhecesse. A Reforma Protestante trouxe o sola Escritura, somente Escritura. Mas não também sola Escritura, também o tota Escritura, toda Escritura. Agora, o trabalhador, o simples cidadão, o cristão simples, tem acesso ao conhecimento. E a própria Bíblia diz, João 8,32, por que a idade das trevas foi chamada disso? Por causa da ignorância. E João 8,32 diz, e conhecereis a verdade, e tereis acesso à verdade, e a verdade vos libertará. Foi isso que a Reforma Protestante trouxe.
O povo agora tinha acesso à verdade, às escrituras, na sua própria língua, de modo inteligível. E através do acesso à verdade, o acesso às escrituras, essas pessoas eram libertas da crendice, do paganismo, da mentira, da idolatria, dos seus pecados, da condenação, e assim podiam ser salvas. E por que eu dei uma introdução falando da reforma protestante? Porque o grande carro-chefe da reforma é o conhecimento. Conhecimento. Enéas Carneiro, aquele candidato à presidência da República, durante 3 eleições, ele disse uma frase inteligente, que a ignorância aprisiona, mas o conhecimento liberta. Por incrível que pareça, me parece, por estudos e pesquisas e viagens que a gente acaba fazendo, que a nossa geração, ela fica muito pouco atrás do período das trevas. A nossa geração, e principalmente a nação brasileira, é marcada por uma aguda ignorância. Somos um povo ignorante. As pessoas que regem nosso país são ignorantes. Somos estimulados à ignorância. Somos levados à ignorância. Somos ensinados de um modo a sermos ignorantes. Nossos meios de comunicação, mesmo os meios de ensino, nos levam a ser ignorantes. E os nossos magistrados, ou os nossos líderes religiosos, eles nos fazem ignorantes, porque eles também são ignorantes. Então eu posso dizer que a geração de cristãos brasileira carece urgentemente de conhecimento. Ela é uma geração ignorante. Ela não sabe nada a respeito do seu Salvador, Jesus Cristo. Ela não sabe nada a respeito do seu Criador, o seu Deus Todo-Poderoso. Ela não sabe nada da razão da sua fé. Ela não sabe abrir a Bíblia nos livros adequadamente. Ela não sabe interpretar. Ela não sabe. Estava conversando com o pastor Danilo e dizendo para ele que as pessoas têm dificuldade elas não sabem ler. Por exemplo, faça um diagnóstico para mim do clima. A questão não é que elas não vão conseguir fazer o diagnóstico do clima. A questão é que elas nem sabem o que significa a palavra diagnóstico. Diagnóstico. O que é isso? Elas não sabem formular frases. Elas não sabem interpretar frases. Elas não sabem, elas têm um vocabulário precário. Esse é o retrato da nossa geração. E a igreja evangélica, ela é preenchida, por incrível que pareça, pela grande maioria de pessoas ignorantes, tanto academicamente como teologicamente, se tornando assim um povo facilmente manipulado. Por que as heresias elas fazem tanto sucesso? Por que as pessoas engolem de tudo que é apresentado no mercado da fé? Porque elas são ignorantes. Elas não têm conhecimento suficiente para discernir o bem do mal, o certo do errado, aquilo que é heresia e aquilo que é bíblico. Que elas carecem de conhecimento. Nós, aqui desta igreja, com a liderança que você possui, o material que você tem tido acesso, e com as verdades às quais você tem sido confrontado, você não pode dar o luxo de continuar sendo um cristão ignorante. A ignorância continuará fazendo você prisioneiro dos seus pecados, prisioneiro das suas culpas, prisioneiro das crendices que você ainda carrega desse neocatolicismo, neopentecostalismo, pentecostalismo, espiritismo francês, psicologia freudiana, que ainda preenche uma boa parte daquilo que você pensa, daquilo que você crê, do modo que você age. A única maneira de você sair dessas catacumbas negras e escuras é você ser convidado a um estudo profundo das Escrituras e aceitar esse convite. A aula do pastor Danilo hoje, no detox, na reciclagem, foi a respeito das Escrituras.
por um cristão